Fala, galerinha do nono ano, a gente está aqui para corrigir aquela atividade sobre a Quarta República, também conhecida como República Populista, tá? Bom, eu não vou ficar aqui lendo o texto com vocês, ok? É necessário que vocês já tenham lido o texto, até porque para responder as questões vocês precisaram dele, né? Então, não vou fazer a leitura do texto com vocês. Por quê? Porque vai demandar muito tempo da gente, esse vídeo vai ficar muito longo, e porque, como eu já disse, vocês já devem ter lido também. Então, se for necessário, a gente retorna ao texto, mas eu acredito que nem seja tão necessário assim. Então, vamos lá. Em 1945, primeira questão, a queda de Getúlio Vargas foi seguida pela reestruturação do regime democrático no Brasil. Foi nesse momento que alguns políticos buscaram o apoio dos diferentes setores de uma sociedade em pleno processo de modernização. Os estudiosos dessa época definiram tal período histórico como o auge do populismo no Brasil. Explique como eram os hábitos, comportamentos e as principais características que fundamentavam os aspectos desse governo populista. Basicamente, a questão quer saber por que a Quarta República também é chamada de República Populista. E a gente vai lembrar dos presidentes do Brasil nessa época. Quanto eles eram carismáticos, o quanto eles utilizavam de discursos melodramáticos, o quanto eles faziam propagandas, aquelas propagandas massivas para se tornarem ícones da política brasileira. Até hoje, né? Inspiram os hábitos e os comportamentos das lideranças políticas, tá? Então, eles vão vir com aquele discurso mesmo de inclusão social e vão vir fazendo as pessoas crerem que ele é o capaz de construir mesmo uma nação promissora. Eles vão pegar e vão fazer com que seus aliados sejam imprescindíveis para o progresso nacional, ok? Então, eles se colocam como o grande líder, como o verdadeiro salvador da pátria, defensor da nação, representante do povo, ok? Basicamente é isso. Vamos para a segunda questão. O primeiro líder populista a ter grande destaque no Brasil foi Getúlio Vargas. Sempre Getúlio Vargas. Seu discurso nacionalista e a concentração de poderes políticos lhe ofereceram uma longa carreira presidencial. Nós já vimos isso, né? Como exemplo da pluralidade de ideias desse período e do seu discurso populista, Vargas conseguiu, como exemplo da pluralidade de ideias. Vamos lá ver o que? Não vou fazer muitas delongas nessa questão, não. Ao mesmo tempo ser considerado pai dos pobres e mãe dos ricos. É essa, galera. Ao mesmo tempo que ele vinha com aquela parada de inclusão social, de direitos trabalhistas, ele também ajudou muitos ricos, viu? Na época do seu governo, ele fez muitas feitorias para os da classe A, ok? Vamos para a terceira questão. Jânio Quadros governou por um curto prazo. Curtíssimo, né? A gente viu. Sua política, desde a campanha até seu governo, era baseada na nova cultura do discurso político populista. Faça uma análise sobre quais foram os símbolos, ideologias e ações que ele produziu e influenciou na cultura social e política do Brasil de 1961. Depois, compare com a política atual e descreva as diferenças e semelhanças. Bom, Jânio Quadros era uma figuraça, muito figura. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, Jânio Quadros, quando ele estava na sua campanha presidencial, ele era daquele tipo que estava muito perto do povo. Ele abraçava os desconhecidos, comia com seus eleitores. Dizem que ele levava, inclusive, um sanduíche de mortadela dentro do seu paletó, para que quando ele fosse visto pelos jornalistas, ele pudesse mostrar que era gente como a gente, sabe? Enfim, ele vai ter muito disso.
O jingle dele tinha como ícone, né, a vassourinha. Não sei se vocês já ouviram o jingle. É aquela musiquinha que fica na cabeça, que não sai nunca. Então, e ele dizia que com aquela vassourinha ele ia varrer a corrupção do seu país, tá? Ele era extremamente moralista. Inclusive, ele foi o presidente que proibiu biquínis muito pequenos. Quando Jânio Quadros estava no poder, ele utilizava de fitas métricas para medir os biquínis das garotas na praia, porque tinha que ter uma medida X, não podia ser muito pequeno, ok? Então perceba que ele era extremamente moralista também. Além disso, ele vai proibir as rinhas de galo, que eu acho que não tem nada a ver, fazer dois animais ficarem brigando tanto, nada a ver, mas enfim. Ele vai vir mesmo com esse discurso bem moralista, tá? E aí, quando a gente pega e faz uma comparação do que ele fez durante o seu governo e a gente observa tudo que acontece na nossa política atual, a gente pode observar que tem, sim, muitas semelhanças com essa política populista e nacionalista e que ainda existe, sim, muitas lideranças políticas baseadas nisso, né? Nesse carisma que esse líder tem, né? De ser muito carismático, de fazer tudo em nome do povo, em nome da nação, dele vir como o grande salvador da pátria, o que na verdade não existe, tá? Então vamos para a questão número 4. Outro famoso governo populista foi o de Juscelino Kubitschek. Prometendo realizar 50 anos de progresso em 5 anos de governo, JK ficou afamado pela construção de um país moderno. Seu governo promoveu transformações urbanas que geraram impactos na cultura brasileira da época e alguns deles ficaram para os dias atuais. Quais foram as transformações urbanas do governo de JK e quais os seus impactos na cultura brasileira? Desculpa. O que acontece? Quando a gente tem o governo de JK, uma das coisas que fica bem característica do seu governo é que ele vai abrir as portas do Brasil para as indústrias multinacionais estrangeiras. Ele vai elevar o padrão de consumo das pessoas e também vai elevar o conforto mesmo das populações urbanas. Né? Ele vai introduzir aparelhos eletrodomésticos, ele vai trazer carros, enfim. Ele vem também com a construção da capital. Então, tudo isso vai marcar muito a sua administração. Agora, a gente pode ir para a questão 5. Leia o fragmento do texto a seguir. O crescimento industrial verificado no governo de JK acabou por favorecer os grupos empresariais ligados ao capital transnacional, estimulando a oferta de bens de consumo para as classes médias, mas não alterou o quadro de desigualdade social que relegava à miséria a maior parte da população brasileira. O texto faz referência à política econômica baseada no nacional-desenvolvimentismo. Essa política visava. Bom, vamos lá. Conciliar as diferentes classes sociais do país por meio da valorização do trabalho, da disciplina e do estímulo ao desenvolvimento do nacionalismo? Não. B. Promover a industrialização do país, mas sem que isso implicasse subordinação e dependência em relação às potências estrangeiras, como os Estados Unidos. Não, a gente pode perceber que no governo de JK, a gente vai ter a dívida externa só crescendo. C. Estimular a industrialização mediante a associação com o capital estrangeiro, por meio da utilização de empréstimos e da instalação de empresas multinacionais no país. Acabei de dizer isso para vocês. Ele vai pegar muito empréstimo, vai fazer com que a dívida externa só cresça e, como dito anteriormente, ele vai
ajudar muito nessa questão de empresas multinacionais no Brasil. Então, a nossa letra, a nossa questão certa é a C, tá? Agora vamos ver a D. Consolidar o perfil econômico do país, estimulando a agroindústria? Não. E os setores agrícolas voltados ao mercado externo? Não. Não vai estimular a agroindústria e nem nada agrícola, tá? Vamos a 6. Apesar de gerar controvérsia no meio acadêmico, o conceito de populismo ainda é amplamente utilizado. No caso brasileiro, a maioria dos livros didáticos caracteriza os governos populistas como necessariamente associados à existência de manipulação da vontade popular. Letra C, galera. Governos ditatoriais? Não, nada a ver. Pluralidade sindical? Também não. Censura aos meios de comunicação? Não faz sentido. Então, é a letra C mesmo, ok? E a 7 foi aquela que a gente realizou anteriormente, né? Que eu pedi para vocês construírem um mapa mental e vocês também já me enviaram. A gente vai ficar por aqui. Qualquer dúvida é só me procurar. Tchauzinho.